Bom dia, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu me chamo Leane, eu faço parte da célula digital da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E ela está situada lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre como usar sua autoridade espiritual. Nós vamos ler lá em Mateus. Mateus é o Novo Testamento. Do capítulo 14, versículos 22 ao 31. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Perdão. Tomei a gripada. Mas aqui fala sobre que Jesus andou sobre as águas. E o que significa autoridade espiritual? O que significa a autoridade que Jesus nos deu? Um dos significados da palavra autoridade é poder atribuído a alguém. Esse poder procede de Deus e é outorgado por Ele próprio. A autoridade ela vem de Deus. Somente Ele pode nos dar essa autoridade. Em Romanos, capítulo 13, versículos 1, vai nos dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A autoridade é uma pessoa revestida de poder para liderar, para dar ordens, tomar decisões e agir dentro dos limites e dos propósitos estabelecidos por ela. Então significa que a autoridade ela tem limite e ela tem propósito. Sabe quando tem um abuso de autoridade? Então é isso aí, ó. Excedeu o limite que foi estabelecido para você. Usar essa autoridade. Não usar ela de forma errada, abusiva, né? E dos propósitos estabelecidos por ela. A autoridade na minha vida e na sua, que Jesus nos deu, essa autoridade ela tem um propósito estabelecido por Deus. Não é pra gente usar como a gente acha ou pensa, não. Tem propósito estabelecido. E Pedro, quando pediu para Jesus, né? Se realmente era Jesus, para que ele soubesse que realmente era Jesus, Pedro pediu, né? Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo, né? E Jesus, ele pediu autorização e Jesus autorizou Pedro a andar sobre as águas. Ele autorizou, ele deu da autorização dele, deu da autoridade dele. Quando Jesus nos dá a sua autoridade, estamos autorizados a determinar que o mal saia da nossa vida. Que o mal saia da nossa casa.
Jesus te delegou, te deu autoridade como mãe, como pai, como sacerdote da casa, para dar autoridade para esse mal que tem afligido seus filhos, afligido a sua casa, tem trazido perturbação, né? Tem trazendo separação no seu casamento, tem trazendo dúvidas, medo, doença, a vida financeira toda destruída, né? Só tem gritaria, tem discórdia. Perdão, a autoridade que Jesus nos deu, nós temos essa autoridade para mandar que o mal saia em nome de Jesus. Saia da nossa casa, saia das nossas finanças, do nosso casamento, saia da nossa vida, do nosso corpo, em nome de Jesus. A autoridade que Jesus estabeleceu no trabalho. Se você está enfrentando problemas lá no seu trabalho, chegue lá, ore e determine, né? Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade. Jesus deu poder e autoridade para a gente pisar. Então, que a gente se aposte dessa autoridade e mande o mal sair. Em nome de Jesus. E Pedro andou sobre as águas. Jesus mandou e ele saiu do barco, crendo. Foi autorizado e ele andou sobre as águas. Estava indo tudo bem. Estava tudo certo. Que nem na nossa vida, né? Jesus deu a palavra e a gente está caminhando, né? Firme ali com o Senhor, orando, buscando, fazendo os propósitos, se entregando. Estamos indo aí, caminhando firme na fé. Mas, de repente, Pedro perde o foco no meio da caminhada. E começa a olhar ao seu redor, começa a olhar para o vento, para a tempestade, para a água. E a dúvida entrou no coração dele. E Pedro começou a se afundar. A dúvida na nossa vida, a dúvida ela é definida como uma condição psicológica ou um sentimento caracterizado pela ausência de certeza. Convicção quanto a uma ideia, quanto a um fato, ou uma ação ou decisão nossa. E Pedro ali, ele estava numa ação, ele saiu do barco. Só que aí ele deixou a dúvida entrar. E a dúvida faz isso na nossa vida, quando nós estamos seguindo o caminho, e as tempestades vêm, e as lutas vêm, as dificuldades, e aí nós começamos a olhar com os nossos olhos naturais as tempestades que nos cercam, e aí, em momentos, a dúvida entra no nosso coração. Será que realmente foi isso que Deus falou para mim? Será que realmente eu estou no caminho certo? Será que realmente eu deveria ter feito isso? Tomado esse passo de fé na minha vida? E aí a dúvida vai entrando e vai dando lugar para a incredulidade, para a incerteza. E aí a fé, ela começa a naufragar. E Pedro, infelizmente, se encontrou-se naquele momento de dificuldade. E é assim que às vezes nós nos encontramos. Mas aí Jesus falou para ele, por que você duvidou? Por que duvidaste? Por que duvidaste da autoridade que eu dei sobre a tua vida? Autoridade para você mandar sair. Autoridade para você crer e tomar posse que o que eu falei eu sou fiel para cumprir. E aí Jesus falou, homem de pouca fé, porque você não suportou mais. Porque você não lutou mais. Porque você não deu mais um passo sobre as águas. Porque você não enfrentou esse medo, essa dúvida que entrou no seu coração, que se realmente é isso que Deus tem para você, porque você não deu mais um passo, né? Por que a sua fé não durou mais? Por que você não perseverou mais? Nós temos que fazer a nossa fé durar mais, a nossa fé crescer mais, sabe? Nós crer que realmente se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. A obra Ele vai terminar. Se Ele começou a obra, Ele é fiel para terminar essa obra. Então nós venhamos aumentar a nossa fé, venhamos pedir força para o Senhor e venhamos fazer que a nossa fé venha durar cada dia mais na presença do Senhor. Amém? Deixo essa palavra para vocês. Eu quero deixar uns recadinhos mais que especiais. Amanhã, quarta-feira,
nós teremos 2 grandes cultos. Amém? Quarta-feira não, perdão. Quarta-feira não. Perdão que eu tô meio... Sexta-feira, nós temos Nação Jovem às 20 horas. De segunda a sexta-feira, nós temos oração no templo, das 7 às 8 da manhã com o apóstolo José. Amém? Domingo, grande culto. Começa às 9. Perdão. Às 9 da manhã. Amém? Será transmitido. Todos os cultos são transmitidos pelo canal da igreja. Amém? O culto de domingo é às 9 da manhã. Amém? Faça uma força, esteja presencialmente buscando o Senhor, se enchendo da presença do Senhor, recebendo, renovando a tua fé, fortalecendo ela no Senhor. Amém? E o canal da igreja do YouTube é tudo junto, @IEJN Alphaville. Pelo Instagram, se você quiser entrar na página, é @IEJN.alphavillesp. Amém? É transmitido pelo canal do YouTube. Os dias de culto, esteja lá presencialmente, tem escolinha para as crianças de 3 a 13 anos. Tem pastores no final lá do culto que, se você precisa de uma oração ou de um aconselhamento, tem pastores e pastoras para estar te atendendo, para estar te dando um abraço. Amém? Te dando direção. Do que o Senhor falar com eles, eles vão passar. Amém? Então não deixe de ir. Se caso você não possa, assiste online. Amém? Glória a Deus por isso. E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Não se esqueça, os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? E pode deixar os seus pedidos de oração, que nós vamos estar orando. Se você já deixou, nós vamos estar orando agora. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que tu visite a vida de cada um. Que o Senhor visite nos comentários cada pedido de oração. Que cada um, Senhor, tenha feito com fé, crendo que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Que o Senhor é um Deus de resposta. Que o Senhor é um Deus que não despede ninguém de mãos vazias. E que essa pessoa, Senhor, ela venha receber o que ela tem pedido do Senhor. Que o Senhor visite ela, visite a casa dela, Pai. Visite a mente dela, Pai. Visite a fé dela. Fortaleça a fé dela. Enche ela de renovo, Pai. De forças. Derrama sabedoria, conhecimento e inteligência. E que ela se levante na autoridade que é no nome de Jesus. Que Jesus já entregou para eles a autoridade no nome de Jesus, Senhor. E que eles usem para determinar tudo aquilo que o Senhor declarou sobre eles. Que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, Senhor. Que haja, Senhor, cura, Pai, aonde há enfermidade. Senhor, que haja cura na alma, Senhor, nos pensamentos, Senhor. E que cada um, Senhor, venha sentir a Tua presença, venha sentir o Teu toque, venha sentir o Teu amor, o Teu cuidado. E que saibam que o Senhor não abandona ninguém. E que eles estejam, Senhor, cada dia mais firmados, com os seus pés na rocha que é Cristo. E que eles estejam guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo, Pai, onde o Senhor guarde, onde o Senhor livre de todo mal, dos laços do passarinheiro, Pai, dos laços de morte, Pai, de perca, Pai, de dano. Levanta cada um, Pai, levanta aquele que está caído, prostrado. Enche de ânimo, enche de força e de coragem, de ousadia que vem do Senhor. E que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos compreender cada dia mais tudo que o Senhor tem preparado. E que haja em nós, Pai, um coração disposto a te servir. Que haja em nós, Senhor, um coração disposto, Pai, a te obedecer, a buscar mais da Tua presença, Senhor, a sermos cheios do Teu Espírito Santo. Que o Senhor seja a nossa força, Pai, nosso refúgio, nosso amparo de todos os dias, Senhor. Assim, Pai, eu oro e te agradeço pela Tua fidelidade e a Tua bondade, que não tem fim.
É em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E nunca esqueça o quanto que Jesus te ama. O quanto que Ele te ama. O quanto que Ele deseja transformar e mudar a sua vida. Dê esse passo de fé. Busque Ele, entregue a sua vida para Ele. Entregue nas mãos dEle a direção da sua vida. E Ele vai te conduzir em pastos verdejantes. E mesmo que você esteja no meio da tempestade, Ele está no barco. Se Jesus está no barco, o barco não afunda. Não tem como o barco afundar se Jesus está no barco. Então creia nesse Deus maravilhoso. Creia nesse Deus que pode fazer tudo novo. Nesse Deus que restaura. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nunca se esqueça o quanto que Jesus te ama. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um abraço.